O Bolsonaro, ele acabou confessando o crime que está sendo investigado hoje pela Polícia Federal de falsificação do seu cartão de imunização. Porque o Bolsonaro falou, eu não fui imunizado. Se o Bolsonaro não foi imunizado e o cartão dele estava que ele foi imunizado, então há a falsificação ideológica. Ele confessou isso em dois momentos, de manhã, em um breve comentário com jornalistas, e depois no programa Pânico, quando ele chorou. Eles falavam que ele ia dar um golpe, né, o Vílio e o Sakamoto. Para dar golpe é necessário ter um elemento básico que o Bolsonaro não tem, que é coragem. O Bolsonaro ele é um frouxo, ele é um arregão, ele tá chorando para se vitimizar. E ele nem foi prestar o depoimento, ficou com medo. E o governo Lula não tem que ficar tripudiando em cima do Bolsonaro, porque é isso que ele quer falar que ele tá sendo perseguido. Mas coloquem nos comentários, o Bolsonaro agora ele vai conseguir escapar da prisão? Você acha que o governo tem que tripudiar ou não tem que tripudiar? Você gosta de ver o Bolsonaro chorando? Se você gosta das lágrimas do Bolsonaro, deixe seu like e se inscreva no canal. Como você deve ter ficado sabendo, hoje pela manhã, apenas um breve resumo, se você já sabe disso, você pode pular para o próximo capítulo. Hoje pela manhã, a Polícia Federal deflagrou uma operação que acabou prendendo o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, mais outras pessoas, e realizou busca e apreensão na casa de Bolsonaro. Foram apreendidos os celulares de Bolsonaro e o de Michele, que havia sido apreendido, depois não foi mais. Tudo isso por conta da suspeita de falsificação dos dados de Bolsonaro a respeito da imunização. Além disso, há também o crime de corrupção de menores, porque os dados também foram adulterados da filha de Bolsonaro, a Laurinha, e também da filha do Mauro Cid. É uma operação assim que envolve falsificação em Goiás, depois do Rio de Janeiro. Já comentei todos os detalhes para você. Se você quiser saber mais detalhes, link aqui no card. E depois, o Bolsonaro ele acabou confessando que ele cometeu o crime. Pela manhã, logo depois que os policiais saíram de sua casa, Bolsonaro teve um breve bate-papo com alguns jornalistas da Jovem Pan. E depois ele acabou falando com o pessoal do Pânico. E nessas duas oportunidades, o Bolsonaro ele foi muito categórico. Ele disse, eu não fui imunizado. Ou seja, se o Bolsonaro não foi imunizado e no cartão de imunização dele consta que ele foi, ou seja, tem alguma coisa errada, os dados foram adulterados, os dados foram falsificados, né? Porque ele teve acesso aos documentos. Ele teve acesso aos documentos, não pode falar que ele teve desconhecimento. Como que ele foi para os Estados Unidos? Ah, mas quando ele foi para os Estados Unidos, isso é um ponto importante. O Bolsonaro, ele foi para os Estados Unidos, a entrada dele, segundo o Igor Gadelha, do Metrópolis, ocorreu normal, sem nenhuma irregularidade. Mas, como o Bolsonaro era chefe de Estado, na época que ele foi para os Estados Unidos, ele tinha ali algumas prerrogativas. Então ele estava no grupo especial de pessoas que não precisariam comprovar a imunização, assim como a filha dele. Tá? Então, por isso que ele entrou nos Estados Unidos. Mas lá nos Estados Unidos, ele precisava apresentar o comprovante de imunização para poder acessar alguns lugares. Por isso que ele quis falsificar. E ele teve esse documento. Se ele teve esse documento, estava lá que ele falsificou, então, óbvio, houve a falsidade ideológica. E aí, o que começou a acontecer? Logo depois dele ter confessado, ele cedeu uma entrevista ao programa Pânico. Isso foi muito importante. Por que o Pânico? Porque é uma rede amiga, mas não é um programa jornalístico. Então os participantes do Pânico não teriam o compromisso de fazer perguntas mais incisivas com relação ao Bolsonaro ou a essa operação. E lá no Pânico, o Bolsonaro chorou, foi às lágrimas e confessou o crime de novo. Ah, claro, falou não, porque todo mundo sabe que eu não fui imunizado. E da minha parte não teve falsificação nenhuma, ou seja, jogou a culpa no Mauro Cid. Porque quando ele fala da parte dele não houve falsificação, ele tá falando que alguém adulterou. Se não foi ele, foi um terceiro. E ele começou a falar, né, com essa vitimização toda, que ele não entende essa pressão em cima dele. Ah não, essa pressão toda, quiseram pegar o meu cartão, se quisessem o meu cartão tudo bem, mas for atrás de minha esposa, da minha filha, aí já passa de todos os limites. Mas é o seguinte, a Polícia Federal só foi atrás da filha dele por conta da falsificação que aconteceu também com a filha. Ele envolveu a filha. E não foi somente o Bolsonaro, havia todo um esquema de falsificação que envolvia servidores de cabaceiras em Goiás e também Duque de Caxias. Então é uma situação que não é uma coisinha que envolve só o Bolsonaro, como esse helicóptero passando aqui. E aí ele falou o seguinte, essa operação foi para esculachar, somente para esculachar, ele está querendo se vitimizar, porque essa investigação ela já está acontecendo desde 2022, na época que o Controlador-Geral da União era o Wagner Rosário.
Então que história, não é vir com conversa pra boi dormir não, Bolsonaro, porque essa é uma investigação que já estava acontecendo há muito tempo e ele arregou. Claro que ele arregou, porque hoje às 10 horas da manhã ele tinha que prestar um depoimento. A Polícia Federal seria o terceiro depoimento do Bolsonaro em 30 dias. O Bolsonaro tá numa média boa, né? É uma frequência a cada 10 dias ele tem que ir à sede da Polícia Federal. Por isso que ele tem que morar mesmo em Brasília, né? Pra ficar mais perto. Imagina, toda vez ter que se deslocar. Talvez ele possa ficar já na sede da Polícia Federal, numa cela. Fica lá, arruma um quartinho pra ele lá que ele já fica ali dentro, para poder prestar todos os esclarecimentos que ele quiser. Ele não foi prestar o depoimento, os advogados recomendaram que ele não fosse e caso ele fosse, ficasse em silêncio. Mas ele não foi, se recusou, fugiu do depoimento. Bolsonaro só vai prestar depoimentos depois que seus advogados tiverem acesso a todos os autos do processo, a todas as informações processuais. O Rodrigo Rangel, colunista do Metrópolis, disse que está descartada, pelo menos no momento, qualquer possibilidade de condução coercitiva. Os investigadores não vão solicitar ao ministro Alexandre de Moraes a condução coercitiva do Bolsonaro. Mas nós temos que lembrar que o Anderson Torres continua preso porque ele negou a dar acesso às senhas das suas contas. Ele passou senhas falsas e o Bolsonaro também se negou inicialmente a colaborar com as investigações, a passar as senhas dos seus celulares. Mas eu acredito que fazer uma condução coercitiva com relação ao Bolsonaro, uma prisão preventiva, seria muito exagerado. Não estou pensando do ponto de vista jurídico, mas sim do ponto de vista político. As investigações têm que ir nesse ritmo mesmo, bem calmas, evitando qualquer assodamento, para não dar margem para o Bolsonaro falar que ele está sendo perseguido. E o que ele está fazendo? Ele está jogando a culpa no Mauro Cid. Porque logo depois que aconteceu a busca e apreensão, ele foi até a sede do PL. E lá ele reforçou essa versão que eu falei pra vocês, né? Para o advogado e também para o Valdemar Costa Neto, o boy, porque quem tá pagando advogado é o boy. Ele falou que ele não se imunizou e que entrou nos Estados Unidos porque ele estava nesse grupo especial de pessoas, assim como a sua filha Laura. E mais ainda, ele não atuou para falsificar nada. Não partiu dele a falsificação. Ou seja, ele está jogando a culpa no Mauro Cid. Porque se ele fala, olha, da minha parte não ocorreu falsificação de minha parte, mas sim, então alguém fez, o Mauro Cid. Ele quer dar a entender que todo esse processo envolvendo o Mauro Cid, que está preso, foi a revelia dele. Não, Mauro Cid fez sem eu saber. Mas isso não funciona porque ele teve acesso aparentemente aos documentos. No meu ponto de vista, pode ser um erro do Bolsonaro apostar na fidelidade do Mauro Cid. O Mauro Cid está envolvido em vários outros inquéritos do Bolsonaro. Vazamento de dados sigilosos do TSE, o escândalo das joias e o Caixa 2 da Michelle. Ele sabe tudo. Ele é um arquivo vivo, que está preso. E essa prisão pode facilitar outras investigações com a apuração do celular do Bolsonaro e também do Mauro Cid. Eu não sei se o Bolsonaro age bem ao apostar na fidelidade do seu ex-ajudante de ordens. Não sei. Porque uma coisa é você estar solto, livre, percorrendo, andando para lá e para cá. Agora, com você preso, e a gente sabe, segundo a Bela Megali, isso a gente já sabia também, mas a Bela Megali trouxe a informação para nós, que aliados, pessoas próximas ao Bolsonaro, falaram que o Mauro Cid não bebia um copo d'água sem o consentimento e a ciência do Bolsonaro. A porta da prisão está se fechando. O Bolsonaro vai se vitimizar e tentar jogar a culpa no Mauro Cid. E é por esse motivo que o governo Lula tem que ficar em completo silêncio a respeito desse assunto. O Lula hoje pela manhã, junto com a Janja, fizeram uma provocação. Bela quarta-feira. Não tem que tripudiar. Bom dia, ótima quarta-feira. Não tem que tripudiar em cima dessa história. Porque qualquer provocação vinda do governo federal é mais argumentos para o Bolsonaro se vitimizar e tumultuar as investigações. Então o governo Lula tem que ficar em silêncio. E é claro que aqueles ministros que não se destacam pela sua atuação e pelo seu trabalho, vide Paulo Pimenta, chefe da SECOM, e o Alexandre Padilha, óbvio, um dos maiores incompetentes do governo, que entraram no auê da internet e começaram a fazer galhofa, deboche, comentários muito alongados a respeito da operação da Polícia Federal. Tá errado, tá errado. Bem, quem fez? Quem fez? Quem agiu muito bem? Claro, sempre os mesmos. Simone Tebet e o Fernando Haddad, craques do governo. Ficaram em silêncio, não se pronunciaram. E o Alckmin se pronunciou quando foi provocado pelos jornalistas. E o que o Alckmin, com muita classe, fez? A sociedade espera uma investigação. Só. Aí provocaram de novo. A sociedade espera investigação. 40 segundos de resposta. Protocolar. Correto. Como deve ser. Eu espero. Sabe o que o Lula tem que fazer? Um workshop.
O Lula tem que pegar o Alckmin, o Haddad e a Simone e fazer um workshop para os outros inúteis ministros dele aprenderem como se comportar. Se o Lula tiver mais 5 ministros, como o Alckmin, a Simone e o Haddad, nossa, o governo vai deslanchar de uma forma imensa. Eu tô muito satisfeito, surpreendido e orgulhoso do trabalho do Alckmin, da Simone e do Haddad. Eles são craques. Enquanto Rui Costa, Dino, Silvio de Almeida, Pimenta, Padilha, Camilo Santana, nossa senhora, olha, o Haddad ele deve ficar desesperado nas reuniões ministeriais, ficar, pô, eu jogo sozinho. Aí ele olha pra Simone e ela também deve olhar com aquela cara pra ele, nossa, que a gente foi, mas vamos juntos aqui, porque esse salva, os outros, nem na hora da prisão do Bolsonaro eles fazem certo. Falta muito pouco pro Bolsonaro ser preso, não tem que dar margem, não tem que dar abertura pra ele.